Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Intellect Quiz. Juntos vamos aprofundar o nosso entendimento sobre a Bíblia e compartilhar momentos de inspiração. Já vai anotando quantas perguntas você conseguiu acertar e no final do vídeo deixa nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum de nossos emocionantes quizzes bíblicos. E é claro, não se esqueça de deixar o seu like se você apreciar o conteúdo. Preparados? Vamos começar? Pergunta número 1. Para quem Deus disse: não poderás ver a minha face, e porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá. Alternativa A. Adão. Alternativa B. Moisés. Alternativa C. Abraão. Alternativa D. Enoque. 5 segundos para a resposta. Resposta correta, alternativa B. Moisés. Disse Deus ainda: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá. Referência bíblica Êxodo capítulo 33 versículo 20. Pergunta número 2. O que Moisés e o povo fizeram assim que atravessaram o Mar Vermelho? Alternativa A. Celebraram uma festa. Alternativa B. Construíram um altar. Alternativa C. Voltaram ao Egito. Alternativa D. Cantaram um cântico. 5 segundos para a resposta. Resposta correta, alternativa D. Cantaram um cântico. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. O cavalo e o seu cavaleiro lançou no mar. Referência bíblica Êxodo 15 versículo 1. Pergunta número 3. O que Moisés tinha que fazer para abrir o Mar Vermelho? Alternativa A. Orar. Alternativa B. Tocar na água. Alternativa C. Levantar a mão. Alternativa D. Estender a mão e a vara. 5 segundos para a resposta. Resposta correta, alternativa D. Estender a mão e a vara. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Referência bíblica Êxodo capítulo 14 versículo 16. Pergunta número 4. Qual fenômeno natural o Senhor criou para abrir o mar? Alternativa A. Tornado. Alternativa B. Terremoto. Alternativa C. Tsunami. Alternativa D. Vento oriental. 5 segundos para a resposta. Resposta correta, alternativa D. Vento oriental. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Referência bíblica Êxodo capítulo 14 versículo 21. Pergunta número 5. Com quantos anos Moisés morreu? Alternativa A. 80 anos. Alternativa B. 100 anos. Alternativa C. 120 anos. Alternativa D. 140 anos. 5 segundos para a resposta. Resposta correta, alternativa C. 120 anos. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu seu vigor. Referência bíblica Deuteronômio 34 versículo 7. Pergunta número 6. Quem sucedeu Moisés após sua morte? Alternativa A. Josué. Alternativa B. Arão. Alternativa C. Caleb. Alternativa D. Gideão. 5 segundos para a resposta. Resposta correta, alternativa A. Josué. O Senhor, teu Deus, passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor disse. Referência bíblica Deuteronômio 31 versículos 1 e 3. Pergunta de número 7. O que Jesus veio fazer em relação à lei?
Alternativa A, abolir. Alternativa B, cumprir. Alternativa C, iniciar. Alternativa D, modificar. 5 segundos para a resposta. Resposta correta, alternativa B, cumprir. Não cuides que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Referência bíblica Mateus capítulo 5 versículo 17. Pergunta de número 8. Qual o ensinamento de Jesus sobre fazer juramentos? Alternativa A, jurar apenas para assuntos sérios. Alternativa B, fazer juramentos livremente. Alternativa C, jurar apenas por quem amamos. Alternativa D, não deve jurar de maneira alguma. 5 segundos para a resposta. Resposta correta, alternativa D, não deve jurar de maneira alguma. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Referência bíblica Mateus 5 versículos 34 a 37. Pergunta de número 9. Complete a fala de Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles. Alternativa A, serão chamados de filhos de Deus. Alternativa B, alcançarão a salvação. Alternativa C, herdarão a terra. Alternativa D, verão a Deus. 5 segundos para a resposta. Resposta correta, alternativa D, verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Referência bíblica, Mateus capítulo 5 versículo 8. Pergunta de número 10. Qual foi o fundamento estabelecido por Paulo? Alternativa A, fé inabalável. Alternativa B, amor eterno. Alternativa C, Jesus Cristo. Alternativa D, sabedoria divina. 5 segundos para a resposta. Resposta correta, alternativa C, Jesus Cristo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Referência bíblica 1 Coríntios capítulo 3 versículo 11. Pergunta de número 11. Segundo Paulo, quem consegue entender as verdades do Espírito? Alternativa A, os sábios. Alternativa B, os filhos de Deus. Alternativa C, os intelectuais. Alternativa D, os que vivem em espírito. 5 segundos para a resposta. Resposta correta, alternativa D, os que vivem em espírito. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Referência bíblica, 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14. Pergunta de número 12. Quem era o grande amigo do rei Davi? Alternativa A, Saul. Alternativa B, Gideão. Alternativa C, Samuel. Alternativa D, Jonatas. 5 segundos para pensar. Resposta correta, alternativa D, Jonatas. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Referência bíblica, 1 Samuel 18 versículo 1. Pergunta de número 13. Por qual motivo Abraão falou para Faraó que Sara era sua irmã? Alternativa A, para proteger Sara. Alternativa B, porque Sara era sua irmã. Alternativa C, para não ser morto. Alternativa D, por engano. 5 segundos para a resposta. Resposta correta, alternativa C, para não ser morto. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Referência bíblica Gênesis capítulo 12 versículos 13.
Pergunta de número 14. Qual o sinal da aliança entre Deus e Abraão? Alternativa A, a circuncisão. Alternativa B, o arco-íris. Alternativa C, o sacrifício de animais. Alternativa D, o sábado. 5 segundos para a resposta. Resposta correta, alternativa A, circuncisão. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem será circuncidado. Referência bíblica Gênesis 17, versículo 10. Pergunta número 15. Além de esposa, qual o grau de parentesco entre Sara e Abraão? Alternativa A, irmãos. Alternativa B, primos. Alternativa C, tia e sobrinho. Alternativa D, nenhum. 5 segundos para a resposta. Resposta correta, alternativa A, irmãos, e de fato ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Referência bíblica Gênesis capítulo 20, versículo 12. Pergunta de número 16. Qual a idade de Sara quando deu à luz ao seu filho Isaque? Alternativa A, 70 anos. Alternativa B, 80 anos. Alternativa C, 90 anos. Alternativa D, 100 anos. 5 segundos para a resposta. Resposta correta, alternativa C, 90 anos. Sara engravidou e deu a Abraão um filho em sua velhice, no tempo determinado por Deus. Referência, Gênesis capítulo 21, versículo 2. Pergunta de número 17. Quem foi a mulher sensata que impediu Davi de destruir Nabal, seu marido e sua casa? Alternativa A, Abigail. Alternativa B, Mical. Alternativa C, Batseba. Alternativa D, Raabe. 5 segundos para a resposta. Resposta correta, alternativa A, Abigail. E Davi disse a Abigail: Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que a enviou a mim hoje. E bendita seja a sua sensatez e bendita seja você, que me evitou derramar sangue e me impediu de tomar vingança com as minhas próprias mãos. Referência bíblica 1 Samuel capítulo 25, versículo 32 e 33. Quantas perguntas você conseguiu acertar? Deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e assista também a outros vídeos. Obrigada por assistir até aqui. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo quiz.